Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Romildo Medeiros e nós estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus, para mais um episódio do nosso podcast, Conexão Cristão, para trazer informação para vocês, tudo, para que nós possamos crescer juntos na Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui no episódio número 9. E hoje nós estamos com um tema aqui que certamente vai abençoar e vai tirar muitas dúvidas e vai também te ajudar para que você possa ensinar e edificar na vida de outras pessoas, amém? Nós vamos falar hoje sobre a carne versus o espírito. E para a gente falar sobre esse tema, hoje nós temos um convidado muito abençoado, além de ser um pastor, um grande amigo meu, o pastor Juliano. Ele está aqui hoje aqui com a sua esposa, Raquel, está aqui no estúdio aqui com a gente. E é uma alegria muito grande estar recebendo esse amigo aqui. Tenho certeza que Deus vai nos usar tremendamente, né? Deus, o Espírito Santo está aqui hoje, nós cremos, para nos dar a direção. Então eu queria que a gente orasse aqui junto, pastor. Amém. Antes da gente pedir que você dar uma palavra, fazer uma apresentação. Em nome de Jesus. Então você que está em sua casa, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, poderoso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, consagramos em Tuas mãos esse momento, consagramos esse episódio, nós colocamos e pedimos que o Senhor possa abençoar da direção, que o Espírito Santo possa estar à vontade, que possa fluir, que possa ser um canal de bênção para quem está em casa assistindo, que o Senhor possa nos usar para a honra e glória do Teu nome, abençoar a vida do pastor Juliano, a família dele, que ele possa ser usado como instrumento da parte de Deus para nos abençoar aqui. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pastor Juliano, muito bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse. Pastor Juliano é pastor auxiliar lá na Igreja Jardim Industrial, né? Há algum tempo. Então, por favor, se apresente aí, meu amigo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliano, sou pastor auxiliar, sou chamado desde o ventre da minha mãe e exerço como pastor auxiliar desde 2013. E Deus tem abençoado. Por onde eu passo, Deus tem abençoado as pessoas e através de mim, Deus tem abençoado muitas vidas, né? E eu dou glórias ao Senhor por isso e eu pretendo ser usado mais ainda. Amém. Porque eu fico na disposição de Deus como um instrumento pronto para ser usado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer, né? Claro, estar aqui. Romildo, amigão, pastor, abençoado, homem de Deus. Eita glória. Então, é um prazer estar aqui. Queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. E assim como você me abençoou, quero abençoar também a sua vida, a vida da sua família, da Graça, né, da Raíssa, do Riquelme. Que Deus abençoe essa família grandemente, em nome de Jesus. Amém. Pastor Juliano, nós temos o costume de pedir às pessoas, antes de a gente começar a entrar nas perguntas, para dar o seu testemunho, a sua história de conversão, porque a gente sabe sim. que o testemunho fortalece muito, né, a vida Verdade. das pessoas. Não sei se você podia contar para nós uma partezinha. Então, antes da minha conversão, eu era do mundo, né? Eu bebia, fumava, usava drogas, saía para baile funk, surfava. Oh, meu Deus, surfar nos ônibus, Cruzeiro Atlético. E meu irmão se converteu primeiro que eu. A gente pinchava juntos. E naquela época, eu já tinha um pastor em casa, que era meu pai. Meu pai sempre foi pastor, né? Ele tem minha idade de convertido. Eu estou com 39 anos, ele tem 39 anos de convertido, meu pai. No ano que você nasceu? No ano que eu nasci, ele se converteu. Ele tocava em bar, naquela época, tinha cabelo Black Power. É mesmo? Não que ele tipo assim, deixou o cabelo crescer, mas tinha um cabelo Black Power mesmo, esse cabelo grandão. Naquela época era muito comum, né? E ele tocava no bar. Um dia ele entregou a vida dele para Jesus e largou tudo. Aí ele me conta assim, entendeu? Então, eu fui ovelha negra de casa, né? Eu fazia muita coisa errada, né? Eu aprontei demais. Aí meu irmão se converteu primeiro que eu. E naquela época, ele pregava muito pra mim. Ele pregava o cachorro, pregava a parede. E ele insistia comigo, falava, você é trouxa, rapaz. Você fica dando dinheiro para pastor. Porque na minha concepção era, estar na igreja era dar dinheiro para pastor. Né? Fazer uma lavagem cerebral ali, mas não.
né? Depois que eu me converti, que eu vi a realidade por trás de tudo que acontece, né? Sobre o dízimo, a oferta, onde Deus tem alcançado vidas através dessas ofertas. Mas naquela época eu não tinha esse entendimento. Aí eu falava, você é trouxa, rapaz. O pastor tá andando um carrão lá e você aí, seu trouxa. Eu nem sabia se o pastor tinha carro. Mas eu quis, tipo, apunhalar ele, entendeu? E depois eu descobri que o pastor, naquela época, o pastor Marco Aurélio Breder, foi meu pastor, ele doou até um carro para a igreja na época, para construir a igreja. Tem toda uma história, né, por trás disso. Ele doou um carro para construir a igreja. Então, tipo assim, ele tinha terreno, comprou um terreno, comprou terreno. Agora o carro não sei se foi para comprar o terreno ou se foi para construção. Mas isso aí eu acho que foi, tipo, serviu para os dois. E eu creio, assim, que Deus tinha um propósito ali. Meu irmão pregando para mim, né, daquela forma, eu achava chato demais, porque eu nasci num lar evangélico, mas as coisas do mundo me atraíam, né, o pecado me atraía, e eu achava legal aqui e tal, e era muito novo. Então, um dia, eu fui no encontro com Deus, e ali, Deus me transformou, cara. Minha tia pagou para mim o encontro com Deus 3 dias, sexta, sábado, domingo. E eu fui no encontro com Deus, eu fumei os últimos 3 cigarros, que eu gostava de fumar, né? Aí, em 2004, eu fui para o encontro com Deus, e ali eu tive um encontro real com Deus. Aonde, quando eu voltei pedindo bênção ao meu pai, perdão, meu irmão, porque Deus transformou. E o que muda a vida de uma pessoa é o encontro real com Deus. Se você tem um encontro real com Deus, a sua vida se transforma. Não que você seja manipulado ou seja robotizado, não. Você tem uma nova visão, porque é algo sobrenatural que Deus te dá, Ele te revela. Então você não tem mais dúvida no seu coração. É uma transformação de dentro para fora. Tanto é que eu usava argola quando eu fui para o encontro. E eu falei assim, ó, a argola não abre mão, não. Entendeu? A argola não abre mão, não. Eu vou ficar com a minha argola. Eu gostava de argola, usar brinco. Aí, um dia eu falei assim, porque assim, quando a gente se converte, Milton, a gente tem aquele momento de decisão. Porque é muito novo, tudo é muito novo. Então, qualquer coisa você acha que está pecando. Ou então, você fala assim, não, eu falhei, então acho que eu não sou digno de voltar para a igreja, de estar na igreja. Entendeu? E eu fiquei firme com Jesus, tanto é que eu batizei em 2006, no Natal. 880, quando você converteu. Isso. Eu batizei no Natal, 2006. Só que, nesse período, eu falei assim, antes de batizar, eu falei assim, ó, eu vou na igreja. Mas se o pastor virar para mim e falar assim, tem que tirar essas argolas, eu nunca mais volto na igreja. Eu já estava determinado. E eu fui para a igreja. Chegando lá, eu perguntei ao pastor Jackson. Ele agora aqui está no sol nascente, né, pastor Jackson. Aí ele foi e falou assim, eu falei assim, pastor, eu preciso tirar a argola para estar na igreja? Aí ele olhou assim e falou assim, não precisa não. Imagina se ele tivesse falado assim, não, você tem que tirar. A minha intenção era ele falar isso para ele nunca mais voltar na igreja. Só que ele veio e falou assim, não, você pode ficar com a argola. Mas, aí o mas dele veio depois do sim. Entendeu? E ele falou assim, mas, com o tempo, o próprio Espírito Santo vai tirar de você. Às vezes você não vai sentir mais graça de usar. E foi dito feito, 3 meses depois, eu fiquei sem graça de usar aqui e larguei. Então, Anilton, eu me converti assim, um pouco pela dor, né? Porque naquela época eu tinha muitos amigos, sabe? E um deles morreu perto de mim, velho, com 8 tiros. Então, naquela época, eu fiquei assim, em choque. Porque, igual eu te falei, quando a gente se converte, entrega a vida para Jesus, sendo novo na fé, a gente não tem tanta experiência para
permanecer firme. A gente precisa de orientação, a gente precisa de uma pessoa para acompanhar, ter amigos que estão na mesma visão, na mesma fé, e eu cheguei a desviar. Naquela época, eu tinha um amigo muito querido, que ele chegou lá em casa, e eu vim na igreja, ele chegou lá em casa, ele tinha muito tempo que eu não via ele. Aí ele começou a falar do mundo, das coisas do mundo, cara. E, tipo assim, ele estava empolgado, e eu gostava daquilo, sabe, de estar com ele ali. Aí uma vez, ele foi e falou, vamos lá. Eu falei, não vou não. Eu parei no corredor, porque lá em casa tinha um corredor, parei no corredor, falei, não. Tenho que ir para casa, ficar firme na igreja, ou eu vou com eles, e acabo cedendo, né? Eu pensei assim comigo, não, eu vou com eles então, mas aí eu não vou fazer nada, eu vou ficar tranquilo. Eu não vou ouvir nada, não fazer nada. Não, foi minha queda. Porque aí eu andando com ele, acabou que eu desviei. Tipo, foi influenciado? Fui influenciado também. Sim, Tudo cooperou. Também, tudo cooperou. Porque assim, você tem que fortalecer sua fé. Entendeu? Aí eu desviei. Naquela época, quando eu desviei, aí eu desandei. A Bíblia fala que quando um espírito maligno sai do corpo da pessoa, a casa é arrumada, tudo bonitinho, você fica na paz do Senhor. Só que se você der brecha, aquele espírito maligno volta com 7 piores do que ele. Então foi a minha queda, assim, eu desandei, entendeu? Aí eu voltei para o mundo das drogas, aí foi pior, né? Porque naquela época eu já era de maior, então você vê que de maior, assim, eu tinha quase 18 anos, então já estava para ser de maior. E um belo dia, eu chegando de madrugada, meu irmão estava orando por mim. E ele orando por mim, só que de madrugada, como eu cheguei doidão, eram 3 horas da manhã, e ele estava orando, ele falou, Senhor, eu sei que o Senhor me sondas e me conhece. Naquele momento ali, eu até mexi no ouvido, falei, que isso, coisa estranha, mas ele estava orando por mim, intercedendo por mim, né, para voltar para os caminhos do Senhor. E eu não dei muita importância, eu fui dormir. Aí de madrugada, eu acordei com um bicho muito feio em cima de mim. E aquele bicho, ele estava com uma tesoura, como se fosse no meu coração. E eu olhei para ele, e ele olhando para mim, olhando para cima, e eu olhando para ele, olhando para a mão dele, com a mão cravada no meu peito. E eu entendi, se ele fechasse aquela mão de tesoura, eu estava morto. Porque uma voz falou assim, se ele fechasse, está morto. E eu olhei para ele, e olhei para a mão, tentei mexer, doía muito eu tentar mexer. Então eu falei, agora já não tem como, estou morto. Só que passou um tempo, eu olhei para ele, olhando para cima, eu olhei de novo, falei assim, mas por que ele não fecha? Aí eu olhei para ele de novo, ele olhando para cima. Quando eu fui olhar para ver o que ele estava olhando, ele estava olhando uma grande mão, tinha uma grande mão em cima de mim, assim, ó, uma luz em volta dessa mão, e o Espírito Santo de Deus virou para mim e falou, enquanto essa mão estiver aí, ele não pode fazer nada com você. A boa mão do Senhor está me guardando. Aí eu voltei a dormir. No outro dia eu acordei e não falei nada a ninguém. Eu até arrepio. Você já acordou em outra pegada? Era forte demais. Não acordei não. E eu fiquei aquilo para mim. Eu não compartilhei nem nada, mas aquilo ficava toda hora falando comigo. Entendeu? Só que aí foi acontecendo as coisas, entendeu? Eu andava com todo tipo de pessoas. E um rapaz morreu perto de mim nesse dia, e o Espírito Santo estava mostrando, olha, é o momento de você voltar, olha as almas, entendeu? E eu continuava no mundo. Aí uma certa vez eu falei assim, não, porque quando você conhece Jesus, entrega sua vida a Jesus, nesse momento em diante, você se torna uma pessoa marcada pelo Espírito Santo. Porque você um dia encontrou Jesus, você teve um encontro real com Deus e o Espírito Santo te marcou. A partir desse momento, até antes, Satanás quer destruir sua vida. Só que quando você é marcado, aí ele tenta destruir sua vida de qualquer jeito, porque você é uma pessoa selada para o céu, entendeu? E quando eu desviei, Satanás ficou furioso, queria me matar mesmo. E naquele dia, esse jovem morreu perto de mim. Aí eu fui, falei assim, não, a minha consciência, né? Eu vou fumar maconha, mas não. Eu não vou beber cerveja, não vou usar droga, eu vou só tomar vinho. É menos culposo? Mas não é, tudo é o pecado.
E ali o menino foi me oferecer o loló. Eu falei assim, não vou comprar não, velho. Aí ele insistiu e se tornou uma briga, velho. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, eu não vou comprar e nós vamos brigar. Aí só que um outro rapaz entrou no meio. Aí eu virei o pé nesse rapaz, eu comecei a lutar capoeira, só que eu não sabia lutar capoeira, não. Na hora lá eu virei o pé. Aí se eu vou lutar capoeira, eu nunca lutei capoeira na minha vida. Mas Satanás estava armando uma cilada, entendeu? Aí ele saiu fora e eu continuei brigando com outro menino. Aí passou, de repente o rapaz volta com uma arma na mão. Agora eu vou te matar. Aí que eu corri, meu filho. Aí eu corri, nossa! E eu fui correndo, ele deu um tiro, deu outro tiro e o resto tudo mascou. Só que não pegou, eu tava correndo e ele correndo atrás de mim. Só que nós demos uma volta no quarteirão e ele correndo atrás de mim. Eu vou te matar, e o resto não saía, as balas não saíam. Quando eu dei a volta no quarteirão, quando eu cheguei na esquina, tinha um amigo meu que tinha um revólver também. E ele tava com o revólver na mão, eu falei assim, me dá o revólver aí que você vai ver. Aí ele não me deu, graças a Deus que ele não me deu, que eu não ia errar não, entendeu? Ele foi e falou assim, não, pode deixar comigo. Quando o menino estava chegando perto, aí ele foi aparecer você, por que você está dando tiro no menino aí e tal? Aí ele começou a correr. O rapaz começou a correr. Aí ele correu atrás do cara e deu um tiro. Deu o primeiro tiro, o menino continuou correndo, deu o segundo, ele caiu. O menino caiu. Aí eu falei, agora eu vou chegar lá, vou acabar com ele. Só que quando eu cheguei para pegar a arma, o menino, outro colega meu, pegou a arma. Não deixou eu pegar, graças a Deus. Porque senão eu teria feito uma bobagem, entendeu? Só que Deus me deu um livramento, porque ele deu 2 tiros e não pegou em mim. E esse amigo meu deu 2 tiros nele e não pegou nele. Então, ele caiu porque ele tropeçou, entendeu? Ele tropeçou e caiu. Tá até sem sangue na dele, porque bateu a boca no chão assim. Aí eu pensei, não, será que acertou? Não acertou não, graças a Deus. Só que o que eu estou querendo dizer com isso? É que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele vai atrás da pessoa até destruir a vida da pessoa. E tudo ao seu redor. Então, naquele tempo lá da intercessão, que meu irmão estava fazendo por mim, embora, às vezes, quem vai assistir, às vezes, também está passando por uma situação difícil, mas tem alguém intercedendo por ela. Entendeu? Tem alguém intercedendo, tem um amigo, tem um pastor, tem a família, que está intercedendo. E isso tem um peso espiritual. Por isso que, às vezes, muitos jovens estão no mundo, estão se perdendo e acham que vai viver aquela vida ali no mundo e não vai acontecer nada. Mas não é, porque a boa mão do Senhor está guardando eles. Pela oração dos pais, dos tios, dos primos, dos avós, não sei, do pastor, dos amigos. Então, a oração tem um poder tremendo. Aí, Ronildo, para concluir essa parte, passou-se um tempo, né? Aí eu vou voltar na minha reconciliação com Deus, que eu voltei para o caminho do Senhor. Não voltei não. Aí, estou contando lá na frente, quando eu voltei para o caminho do Senhor, eu falei com Deus, me deu a oportunidade de encontrar com esse rapaz, dos tiros, né? Porque ali foi um laço do diabo. E um certo dia eu estava vindo, tinha uma árvore no meio do passeio grande. Na hora que eu passei nessa árvore, ele estava assim na minha frente, ele até assustou, ele pensou que eu ia matar ele. Aí eu falei, meu irmão, eu queria te pedir perdão por aquele dia. Hoje eu estou na igreja, estou firme. Eu te peço perdão, cara, porque ali foi um ato ali de nervosismo. Você também veio atrás de mim, eu fui atrás de você. Aí ele falou, não, me perdoa também, senhor. Eu também não sei o que eu estava fazendo. Eu tenho uma menina, uma criança de 1 aninho. Olha pra você ver, nem 1 ano tinha um filho dele que tinha nascido. Aí você vê que Satanás quer destruir a família, né? Aí nós se perdoou ali. O que eu quero dizer com isso? É que Deus me deu a oportunidade de mostrar para ele, né? Que eu estava na igreja, estava firme, e pedir perdão a ele. Então, Satanás perdeu essa batalha. Tá entendendo, olha? Aí, voltando anteriormente, passou. Aí um dia eu estava na esquina com os amigos, chegou um rapaz de moto, chamou um dos nossos amigos que estava conosco ali, aí eu saí de perto, eu não gostava, quem chegava de moto, eu saía fora, porque eu não conhecia. Aí o rapaz que estava atrás, na garupa da moto, ele desceu, olhou e chamou o cara, e segurou, uma .40, só segurou. Foi 8 tiros a queima-roupa. E eu parado, porque eu estava voltando da outra roda, quando eu voltei, eu vi o menino vindo assim, eu paralisei.
Aí eu só vi uma voz, corre, e a minha perna andou sozinha, a cápsula bateu aqui, porque era automática. Queimou, grudou aqui, ó. Aí eu fui, cheguei lá, falei, não, meu Deus do céu, aquele barulhão. Era um barulho atrás do outro. Quando eu cheguei lá, para ver esse amigo meu, ele estava agonizando, e o Espírito Santo de Deus virou para mim e falou, eu estava desviado. O Espírito Santo de Deus virou para mim e falou, agora prega para ele. Tipo assim, agora prega para ele. Ele está morrendo, prega. Aí doeu lá na minha alma, sabe por quê? Porque eu sabia a verdade. Uma semana antes eu falei com esse menino, eu vou voltar para a casa do Senhor, eu vou voltar para Deus, né? Eu vou voltar para a igreja. Ele falou assim, igreja não salva ninguém. Eu falei, não, eu vou voltar para Deus. Ele sim, porque ele também era desviado, Deus é amor, entendeu? Então, você vê que os laços vão acontecendo, entendeu? Deus, ele é um Deus misericordioso, mas as coisas vão acontecer se a gente não tomar uma posição, entendeu? Então, para concluir aqui, senão vai virar meia hora também, o Deus vai me xingar, hein? Mas aqui, eu quero dizer o seguinte, a minha transformação foi de dentro para fora. Então, naquela época, eu voltei a buscar meu Senhor e decidi nunca mais desvio nem para a esquerda nem para a direita. Ainda que às vezes a gente esmurece a fé, né? A fé às vezes precisa de um choque de realidade, mas uma coisa eu te digo, nunca se afaste da presença de Deus, porque ela, né, é o nosso alicerce. Amém? Esse é meu testemunho de vida, uma pequena parte, né? Glória a Deus. E aí mostra também como que Deus trabalha, né? A palavra de sabedoria do pastor, que passou o brinco, a questão da oração, né? Que o seu irmão também sempre teve pessoas orando, intercedendo, pagou, paciência também, muito provavelmente, seu pai converteu primeiro, paciência, seus irmãos também. E esse testemunho que você deu também da parte do sonho também, Deus operando, né? A mão poderosa de Deus, né? Na sua vida. Amém. Então vamos lá. O que a Bíblia quer dizer com carne versus espírito? Pastor Juliano, a gente abrir esse tema poderoso. Olha, quando se fala o que a Bíblia quer dizer com carne vezes espírito, né? É porque tem uma briga, uma guerra espiritual. Uma vez... E o que é a carne? O pessoal não entender e não confundir, porque tem gente que não sabe o que é a carne, cara, essa comparação. O que eu aposto queria dizer com carne? A carne é o natural, né? Vamos dizer assim, é o natural. É as coisas que nos influenciam. Em Gálatas, né, capítulo 5, vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. No caso, a gente é humano, né? Nós somos humanos e nós vivemos na Terra porque nós precisamos de alimento, de água para sobreviver, né? Mas não é questão de carniço, mas é as coisas que a carne se inclina, o comodismo, né? Vamos dizer assim. A natureza pecaminosa, né? Mas aqui fala assim, ó, as obras da carne e o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumpris a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para não façais o que quereis. Então, quer dizer, o primeiro ponto aqui, a questão da carne versus o Espírito a minha carne, no caso, meu desejo, às vezes chega na hora do café da manhã, tomar um belo café da manhã. Entendeu? Mas só que um dia antes, eu falei com Deus, Deus, eu te consagro no jejum. Às vezes, a maioria das pessoas consagra um jejum a Deus ou faz um voto de não comer alguma coisa, às vezes faz de meia-noite ao meio-dia. E quando a pessoa acorda mais cedo, às vezes, ela lembra do café e sabe que ela está de jejum. Entendeu? Sim. A carne, ela quer comer, porque você fica saciado, porque o estômago está doendo, de fome. Mas aí você fala assim, não, mas eu consagrei a Deus no jejum. Aí o Espírito entra. É um jejum que ele tem um conflito ali, mas que a pessoa, se estiver fortalecida no Espírito, ela vai vencer a carne.
Entendeu? É uma competição que só dá espaço para um, né? Uma competição que só dá espaço para um. O que acontece? Uma vez eu fiz um jejum e eu fiquei 24 horas no jejum. 24 horas. E eu falei assim, eu vou ficar de jejum. Só que eu estava esperando a confirmação de Deus para me entregar o jejum. E nitidamente, o Senhor abriu os meus olhos espirituais, eu vi uma briga, uma luta da carne e do espírito. Como se fossem duas pessoas. E eles estavam lutando mesmo, de verdade. Aí o Senhor estava mostrando que existe esse conflito, mas eu vencer o que está mais forte. Então, o que você fortalece mais? Entendeu? O que você tem colocado para o seu espírito comer e o que você tem feito para a carne ser reduzida à servidão. Porque é um conflito. Mas, se você colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, você vence o desejo da carne. E é difícil, não é fácil, não. Por isso que existe uma guerra espiritual. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez um pastor contar, que era de um cara que ele tinha 2 cachorros, tinha um preto e um branco. Aí ele levava, como se fosse lugar de briga de cachorro, fosse igual de galo, mas de cachorro. Aí chegava lá, aí ele falava assim, o preto vai ganhar hoje. Aí o preto não estava, o branco que ganhava. Aí outro dia chegava lá, o branco vai ganhar hoje. Aí o branco chegava no preto e estava no couro. Aí sempre que ele falava era batata, quem falava ganhava. Aí um dia os caras chegaram ali e falaram assim, por que você sempre sabe quem que vai ganhar? Aí ele fala assim, eu alimento aquele que eu quero que ganhe. Então, quando ele queria que o branco ganhasse, ele dava comida só pro branco, o preto ficava sem. Quando era ao contrário, dava comida só pro preto e o branco comia lá. Então, interessante. Tem tudo a ver aqui, né? Com essa parte aqui da casa. Você falando aí, eu lembrei. Tudo a ver. E como identificar se estamos sendo guiados pela carne? Como uma pessoa pode identificar? Pessoal, essa aqui está andando pela carne, não está andando pelo espírito. O que acontece? A continuação aqui fala, né, lá de Gálatas. Né? Gálatas, capítulo 5, fala sobre a carne e o espírito no versículo 16 em diante. Mas eu li até o 17. O 18 fala assim, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Como que a gente identifica se estamos, no caso, sendo guiados pela carne? Porque as obras da carne são, versículo 19, manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então aqui, se a gente for pegar no dicionário, claro, você vai olhar muitas palavras aqui que é até difícil. Lascívia, né? É o desejo incontrolável, né? É o desejo incontrolável. A prostituição, impureza, pessoa impura, né? Então, aqui fala, porque as obras da carne são manifestas. Então, como que eu identifico se estou sendo guiado pela carne? É quando eu estou praticando essas coisas. Porque aqui abrange muitas áreas da nossa vida que nós como pessoas que pretendem viver uma vida santa, nós devemos rejeitar e abster-se delas. Todas as coisas são lícitas, nem todas nos convêm. Por exemplo, se eu coloco meu desejo, né? Você é jovem, você que é solteiro, às vezes você tem um desejo de ficar com uma garota, mas além do ficar. E se você ceder isso, você está cometendo uma prostituição. Porque muitas pessoas acham que prostituição, Ronildo, é aquela garota de programa. Mas não. A partir do momento que você deita com uma mulher e vice-versa, a mulher deita com um homem, cometem a prostituição diante de Deus. É uma impureza diante do Senhor, porque Deus fez o homem e a mulher para ficarem juntos, mas tem a nossa lei como a lei
que fala que o homem tem que ir lá e casar, mas tem a lei de Deus também que abençoa o casamento, o matrimônio, né? Então, isso aqui, ó, abrange muito bem a todas as áreas da nossa vida. E como que eu vou identificar? Quando eu me deparar com alguma dessas coisas diante de mim, eu tenho o poder da decisão. Se eu ceder, eu estou identificado como aquele que comete o pecado e sendo guiado por ela, pela carne. E não tem nem pecadinho, nem pecadão, né? Não existe. E às vezes também uma coisa puxa a outra, né? Igual esse estudo da carne, aí você vê que tem vários, mas a tendência, né? Uma pessoa que está aí, às vezes, talvez ela pode ter vários, né? Ou uma coisa puxa a outra. A gente falou que lascívia, a gente falou impureza, aí tem idolatria, feitiçaria também é um pouco parecido, inimizade. Inimizade. Tem alguns que são até parecidos, né? Assim, tipo, iras. Quantas pessoas não têm iras? Iras, tem inimizade, né? Inimizade. Dissensões. A heresia. Sim. Quantas pessoas que às vezes se intitula ateu e comete heresia falando sobre Deus, sobre a palavra, sobre... Por exemplo, eu peguei um rapaz que eu estava evangelizando, ele falou assim que mas Davi teve um relacionamento com Jonas, porque a alma deles se ligaram lá naquele episódio que Davi virou tanto amigo dele que a alma se ligou, né? Ligou uma a outra. Mas não é nesse sentido, né? Sim. De homossexualismo. Aquilo ali é como se fosse de sangue, né? Sim. Né? E isso é importante, que você está falando, muito top, porque o amor, né, são várias, quando você pega do original, às vezes uma palavra que é amor tem vários sentidos, né? Vários sentidos. Tem o amor de Deus com o homem, tem o amor de uma pessoa com outra. Então, às vezes dá muita confusão, porque o amor ali é um amor de irmãos, um amor puro, né? Três tipos de amor, né? Amor ágape, amor eros e amor filos, né? Filos, se não me engano. Exatamente. Então, esse amor de Deus para nós é o ágape, né? Um amor puro. O amor de uma mulher para um homem, eu só não me recordo qual que é. É o eros. Eu acho que é o eros, E o amor de mãe para filho, filho para pai, eu acho que é o filos, né? De um amigo para um amigo, acho que é filos. Sim. Se eu não estiver confundindo, é o contrário. Mas, se a gente for analisar, entra na heresia, porque distorce a palavra de Deus. E quando você distorce a palavra de Deus, você está no caminho errado, você está sendo guiado pela carne. Então, nós temos que ser vigilantes. Por isso que a Bíblia vai falar, olha, vigie para que não caia. Porque muitas pessoas que às vezes passaram, né, por algum conflito dentro da igreja, ou então teve uma decepção, elas se isolaram. E para você não pegar como um herege, é melhor não falar nada. Porque aquela situação que às vezes a pessoa passou, aquela situação que às vezes ela passou, aquela pessoa, se for um líder religioso, se for um amigo, vai prestar conta diante de Deus. Só tem que permanecer firme. Porque se perder a salvação por outra pessoa, imagina, perder a salvação que Deus te deu, né? Se entregar de mão beijada para o inimigo por causa dessas coisas que não induz ao caminho da carne, é muito triste. Entendeu? E já que a gente falou sobre os sinais da pessoa sendo guiada pela carne, e uma pessoa que tem a vida controlada pelo Espírito, a gente pode pegar aí até como base aí, né? Gálatas, né? Aí então nós estamos falando sobre os sinais, né? Que controlam a vida. Que é o sinal de uma vida controlada pelo Espírito Santo, que também dá uma continuação em Gálatas. Porque Deus, ele é um Deus que ele é completo. Aqui é um manual de vida para mim e para vocês. Para o Ronildo, para nós aqui. Porque se falou sobre tudo que a carne nos faz com que nós vivemos inclinado e guiado por ela, mas também dá um retorno daquilo que a gente
tem que fazer para viver com o Espírito Santo. Quando a gente rejeita essas coisas, é o fruto dele. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, está escrito: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quer dizer, Deus fala assim, olha, eu não tenho nada contra você que busca pela paz, pela alegria, pelo amor, pela longanimidade, benignidade, bondade. Você que quer ser uma pessoa que tem uma fé insuperável, isso eu não tem nada contra. Porque ele não é contra. Contra essas coisas, não há lei. Não há lei. Ele não te impede de buscar isso. Mas ele tem uma restrição muito grande para aqueles que estão fazendo a obra da carne. Então, o Espírito Santo, aqui, os sinais, né, de uma vida controlada pelo Espírito, é quando eu e você, nós estamos seguindo, fazendo o que a palavra de Deus manda e sendo vigilantes. Isso é uma vida guiada pelo Espírito, é a qual eu não faço a minha vontade, mas sim a de Deus. Amém. E tem alguns parecidos aqui, tem bondade, benignidade, né? É um pouquinho parecido aqui na escrita, mas aqui tem a ver também com paciência, com fazer as coisas de bom coração para o próximo, né? Sem buscar também nada em troca. A gente pode colocar aqui também, não pode? Pode, porque claro. tem gente que tem dúvida, né, do que significa cada um desses, né? A fidelidade mesmo seria a fidelidade que a gente fala tanto com Deus quanto, claro, com os homens, né? Aquela pessoa que cumpre os compromissos, né? Que a pessoa fala, ela honra a palavra, principalmente diante mesmo ali da presença de Deus, né? Eu acho, amigo, que todo cristão, ou toda pessoa que um dia optar por servir a Deus de verdade e ser guiado pelo Espírito, tem que pegar esse versículo 24 e colocar na tábua do coração, escrita, gravada. Está escrito assim, ó: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quando a gente é guiado pelo Espírito e a gente tem esses sinais de que a gente crucifica o nosso eu, a nossa própria vontade. Às vezes Deus te incomoda de madrugada para você levantar e orar. Se eu não estou crucificado com Cristo, eu não vou levantar. Porque é melhor estar dormindo. Você está doido? Misericórdia. Você acha que eu vou levantar às 3 horas da manhã para orar? Mas se eu estou crucificado com Cristo, eu me levanto e eu oro. Porque eu não estou sendo guiado pela carne, estou sendo guiado pelo Espírito. E às vezes Deus nos exorta, às vezes, a orar para uma pessoa, intercessão. Às vezes fala assim, te incomoda, eu quero que você vá no culto quarta-feira, você vai no culto domingo. Você sente aquela vontade, aquele desejo e começa a queimar no seu coração para você ir. Só que a carne quer ficar em casa, é joguinho hoje. É difícil. Mas com Deus é bem melhor. As coisas começam a fluir. Outro versículo aqui, outro capítulo que eu gosto muito. Top, muito bom, porque a gente tem que saber fazer a vontade de Deus, né? Porque o pecado quer puxar para as coisas mais fáceis, mais prazerosas, Netflix ali no sofá, talvez, no final de semana. Nossa, tá doido. Assistindo uma série, um filme. Sim. É muito bom. O que acontece? Falando sobre, né? É dessa? Romano, eu queria falar sobre Romanos aqui, ó. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu tento fazer o melhor. Claro, a gente tenta fazer o melhor. Mas só que tem recompensa para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque esse é um sinal também. Lá em Romanos capítulo 8 está escrito assim, ó, sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade. Romanos capítulo 8, versículo 1. Está escrito assim, ó:
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, isso aqui, ó, nos mostra, quando a gente reduz a carne à servidão e temos o sinal de que o Espírito Santo, né, está conduzindo a nossa vida, nós temos uma recompensa de não sermos condenados, porque Cristo nos resgatou da lei do pecado e da morte, né? É uma apresentação fantástica, né? Tremendo. Então é isso. Glória a Deus. Vamos para a próxima. Então, é possível vencer os desejos da carne, pastor? É claro que é. Ué. É claro que é. Ué. É possível vencer os desejos da carne. É possível. Às vezes é difícil, mas não é impossível. Por quê? É igual você falou. Qual que está mais alimentado? O que estiver mais alimentado vai vencer, com certeza. Né? E aqui fala, é possível vencer os desejos da carne como? Primeiro, se eu sou viciado em jogo, vamos dizer assim, eu sou viciado em jogo, eu gosto de jogo, eu vou lá comprar ingresso para ir no jogo? Se eu sou viciado? Não. E como que eu vou vencer os desejos da carne? Não comprando. É igual tem um rapaz que eu prego pra ele direto. Não, irmão, você tem problema com bebida? Não bebe. Você está com... Ah, mas eu bebo, no outro dia fala, não vou beber mais. Você bebe. Então, tipo assim, para vencer isso, ele tem que dizer não. O não tem que estar estampado. Não tem como uma pessoa querer viver uma vida de santidade com Deus e não jejuar, não orar, não ler a Bíblia, não estar na igreja, não estar em comunhão. Está entendendo? Porque a pessoa que quer vencer os desejos da carne, ela precisa ceder para o Espírito. E o Espírito que é isso, que a pessoa ora, jejua, se consagra, dê a sua vida, né? Então, eu acho que é isso, André. A pessoa que quer vencer os desejos da carne, tem que fazer isso. Dizer não para si mesmo. E também fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do Você mal. até deu o seu exemplo aí, né, pastor? No caso, quando a pessoa te chamou, seu amigo te chamou para ir, isso aí... Você tem sua escolha, um livre-arbítrio. É difícil, mas não é impossível. Mas, né? Tem que pedir a Deus muito discernimento também para você entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes também a pessoa pode ir no lugar achando que está ajudando uma outra pessoa, eu ir com ele, que ela vai falar de Jesus com ele. Mas, porque isso mesmo, mudou o pensamento. Mudou o pensamento. Eu vou, mas não vou fazer nada. Sim. Né? Não vou fazer nada e, tipo assim, arrumou uma terceira opção. A primeira é ir com ele e acabar com tudo. Não ir com ele. Ou terceira opção, ir, mas não fazer nada. Tipo assim, ficar neutro. Só que não. Isso é muito importante para quem está nos assistindo. Claro. Principalmente você, jovem, né? Verdade. Porque tem hora que fala assim, ó, resistir o diabo é fugir de vós. E tem a palavra que fala, fugir da aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal. O resistir, quando você está ali no propósito ali, você passar por uma tentação em algum momento, você manter firme. Agora, fugir seria o quê? Esse tipo de ambiente mesmo, né? Você fala, não, ali, claro, para mim não dá. Principalmente, às vezes, coisas, situações que a pessoa já teve um passado ali no mundo, né? Por exemplo, uma pessoa, vamos dando um exemplo aqui, uma pessoa que foi viciada em jogo, por exemplo, né? Então, ela tem que evitar, o jogo que eu falo é aposta. A pessoa tem que evitar aquele mundo ali, né? Fugir da aparência do mal. Ele fala, não, para mim ele não dá. Tem que saber reconhecer, por exemplo, qual foi a fraqueza que ele teve antes, porque às vezes o inimigo tenta derrubar a pessoa naquela mesma coisa que ela fazia antes. Né? Uma bebida, por exemplo, uma música do mundo. Né? O que você acha? Tem muito a ver. Tem que fortalecer para falar não. Porque é difícil também. Entendeu? Não é fácil. Diante dessa situação, a pessoa ela fica assim... O que eu vou fazer? Entendeu? Eles falavam assim, sim, não. O outro fala assim, quando já fala não. Não fica no talvez, não. Isso é verdade.
Mas o que acontece? A Bíblia é muito clara, se ensina ou não, como você falou. Mas a pessoa tem que decidir por si só. Porque Deus não vai interferir no livre-arbítrio. Sim. Ele vai te orientar. Até no último momento, o Espírito Santo vai falar com você. Não faz isso. Entendeu? Aí, você tem o poder nas suas mãos de decidir. Porque Deus não pode interferir no seu livre-arbítrio. Te orienta. Se eu fizer isso, eu já perdi. Às vezes, tem gente que joga, né, jogo de tigrinha, essas coisas. Eu já perdi carro, perdi casa. Aí, tem a oportunidade de jogar. Entrou um dinheiro lá. Assim, eu vou jogar. Não faça isso. Porque isso te leva para o buraco, para o fundo do poço, né? E a pessoa tem que ter o poder de decisão, não vou fazer. E não faz, entendeu? E isso é muito bom. E qual que é a diferença do pecado e da tentação? Para a gente explicar melhor para quem está nos assistindo. Olha, o pecado e a tentação. Uma vez eu vi o pastor Eliseu, né, falando, e eu acho que isso encaixa muito bem. O pecado, por exemplo, você trabalha numa empresa e de repente você se depara com um bolo de dinheiro na mesa. Seu coração desejou pegar aquele bolo de dinheiro, que é muito dinheiro. Só que está na mente ainda. O desejo está na mente. Então, essa é a tentação. Quando eu desejo alguma coisa na mente, isso é uma tentação dos infernos. Ainda mais para quem, às vezes, é viciado em alguma coisa. Por exemplo, viciado, igual eu falei, bebida, jogos, de azar. Às vezes a pessoa é viciada em cigarro. Então, é um desejo. Ela tem um desejo ali de pegar aquele dinheiro, que ela está, às vezes, naquela situação ali, ela está sem nada. Infelizmente, a gente faz isso, né? Sim. Mas o desejo está aqui. Mas você não vai pegar porque não é seu. Então, a tentação existe, mas se você pega, aí você está cometendo pecado. Você está pegando uma coisa que não é sua. Entendeu? Então, a tentação está na mente, o pegar é o pecado. Claro, usando essa ideia, né? Para podermos entender o significado de tentação para o pecado. Jesus foi tentado no deserto. 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, só jejuando. 40 dias e 40 noites. Até hoje eu não entendo muito bem, não. Eu estudo a Bíblia. Mas 40 dias eu creio que deve ter bebido água. Porque o corpo humano ele não consegue resistir. E como Jesus veio em forma humana, eu creio que 40 dias é muito tempo para o corpo ficar sem água. Mas ele ficou 40 dias ali no deserto e o Satanás apareceu para ele depois de 40 dias. E expôs para ele, mostrando a tentação, tanto é que a Bíblia fala a tentação de Jesus. E ele no deserto ele foi tentado. Como que ele foi tentado? Olha, se é seu Deus, faz o seguinte, joga desse monte que o Senhor, aí Satanás usa a própria palavra, né? O Senhor dará ordem aos seus anjos a respeito, para te guardar e te livrar. Aí Jesus usa a palavra para ele também, né? Jesus sabia, porque Jesus estava sendo tentado ali no momento, no deserto. Aquela tentação poderia fazer com que Jesus caísse ali. Entendeu? Mas, ali no deserto, Jesus falou assim, olha, não tentará o Senhor teu Deus. Então, Jesus combateu uma tentação com a palavra. Então, essa palavra tem o poder também de destruir qualquer tentação que você tiver. E aqui, no caso, se Jesus tivesse cedido ali a Satanás, como também ele mostrou os reinos que foi lhe dado, segundo, né, o que eu já estudei, já vi, de pregadores falando, onde que Adão pecou, né? Primeiro Adão pecou, Jesus é o segundo Adão. Então, o primeiro Adão pecou e entregou de bandeja, né, nas mãos de Satanás o reino, né? E ali Satanás mostra para Jesus os reinos que era dele. E fala assim, olha, eu vou te dar tudo isso, se me prostrares, Juliana, se me prostrares, eu te darei isso tudo. Por quê?
Satanás estava tentando ele. Se Jesus cedesse à tentação de Satanás, o adorasse ali, nós estávamos perdidos. Mas ele falou, não, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás cultos. Culto, né? Então ali ele já venceu Satanás mais uma vez. E também foi transferido e mostrou para ele, olha, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus falou, nem só de pão vive o homem, assim, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus estava 40 dias, 40 noites de jejum, e o espírito dele estava fortalecido, por isso que ele não cedeu à tentação. Então, a tentação é aquilo que precede o pecado. Se eu aceitar, eu vou passar para um outro nível, e esse nível é o pecado. Sim. Então fala assim, que não há tentação que não podamos suportar. Então a gente pode pôr aqui como exemplo que é alimentar o espírito, né? Alimentar o espírito. E essa pergunta, ela é top, né, pastor? Porque tem muita gente que às vezes tem sabe, às vezes essa dúvida. E então a tentação, por exemplo, todo ser humano passa. Claro. Então ali, ó, algo ali que vem aqui, desejo ali na carne, nossa, as pessoas querem fazer algo, e é super Tanto rápido, bem às vezes quanto mal, né? é coisa assim, super rápida. O que tem que fazer é procurar resistir, porque não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Por isso tem que estar bem alimentado, né? A gente, assim, eu também já fui do mundão também. Eu gostava de tocar umas bandas de rock aí, já toquei na minha rua. E quando eu bebia também, eu lembro que quando eu vim para a igreja, quando eu vim parar de beber, por mais que eu, minha esposa, que também a gente tomava umas, foi fácil. Na hora também de parar de escutar essas músicas foi fácil. Mas só que se você não tiver bem, se você não tiver atento, não tiver vigilante, não estiver alimentando, em alguns momentos da sua vida pode vir um desejo de fazer outras coisas de novo que você fazia antes, que eu até comentei aqui antes. Eu tive uma época na minha vida mesmo, por exemplo, que às vezes eu chegava no lugar, eu escutava aquela música, já toquei demais essa música, já cantei demais essa música. Aí você já repreende na hora, fala, não está repreendido no nome de Jesus. Isso é importante a gente falar. Isso que o pastor Juliano está falando aqui é muito importante a gente estar falando, porque talvez você que está assistindo, você passe alguns momentos também que a vida da gente, a gente tem que estar alimentando o espírito. Claro. Porque senão, em algum momento, isso também é um sinal também até de início de resfriamento. A gente pode falar que uma pessoa não está alimentando um pouco a carne esfria, e aí pode vir essas propostas também. Então, se acontecer na vida de alguém que está assistindo, repreender, buscar a palavra, ler e fortalecer, né, pastor? Pode resumir mais ou menos assim. Claro. E também essa relação da tentação às vezes a pessoa não pode comer alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que tem intolerância à lactose. Ela sabe que ela não pode comer queijo, ou uma manteiguinha no pão, um leitezinho. Aí ela é tentada, porque tem ali aquela mesa bonita. Sim. Às vezes vai viajar, né? Aí ela é tentada a comer aquilo ali, mas se ela resistir, né? Uns entram de cabeça. Agora o detalhe. Alguns entram de cabeça e depois passa mal. Às vezes fica o dia inteiro passando mal mesmo de verdade, mesmo com remédio. Aí é a consequência, né? Então, tudo tem sua consequência. O ceder tem a sua consequência. A tentação, se você ceder ela, você tem a consequência dela. Entendeu? Tentação existe, mas às vezes é para te fortalecer. Eu sou tentado ali em alguma coisa, espiritualmente falando. E se eu não ceder, eu vou sair vitorioso daquilo. Então, meu espírito vai fortalecer mais ainda. Você vai subir um degrau, né, na caminhada da fé. E como a oração fortalece o cristão nessa batalha, a gente fica falando um pouco. Já falou. Oração é a base de tudo, né? Sim. Como o ambiente e as amizades podem influenciar nessa luta e de que forma? Eu acho que é todo o contexto, né? As amizades, você tem que vigiar. Eu acho que você já contou uma história também, né? Dos amigos da empresa lá, às vezes você via que depois você converteu, você viu assim, não, aquilo que eu estava falando, né? Que as amizades, ela tem o poder de influenciar. Se você tem pessoas que pensam grande, você vai pensar grande.
Se você tem amizades que pensam vazio, você vai pensar vazio. Infelizmente, porque você está no meio. Então, as amizades influenciam, sim. Às vezes pelo carinho que você tem pela pessoa. Às vezes por você crescer junto com a pessoa. Mas num certo tempo você vai e se converte ao Evangelho de Jesus. E ela não se converte, ela te acha muito assim, fora do contexto daquele momento ali. Então, às vezes, para você agradar a pessoa, você tenta ser parecido com ela, concordar às vezes com ela. É um grande perigo, né? É um perigo. Porque isso até é mau testemunho. Porque às vezes você quer agradar uma pessoa por você gostar muito dela e você ficar mal diante de Deus. E diante das outras pessoas também, que às vezes te olha com... fala que é cristão, mas tá desse jeito, entendeu? É uma coisa complicada. E também, pode falar que não tem meio termo, né, pastor? Se uma pessoa do mundo lidar com uma pessoa cristã, assim, pode ter amizade? Pode. Mas muito contato, pode dizer que alguém influencia alguém, né? Claro. Pode dizer, né? Sim, com certeza. Né? Mas igualmente está mais forte. Sim. Né? Tem que ver isso também. Nem eu falei lá do meu amigo, só que eu era recém-convertido. Então, eu vigiei. Ele me influenciou, né? No caso ali, o desandei legal. Aí, por quê que eu desandei legal? Não que eu dizia assim, mas por às vezes, tá no pecado, tá carne, eu pensar assim, ó, Deus deve estar triste comigo, para que eu vou voltar para a igreja? Entendeu? Eu sentia isso, entendeu? Tipo assim, eu não sou digno de estar na presença de Deus. É isso que me fez ficar mais afastado, entendeu? Isso de arte completa, sentimento de culpa. Mas eu já fui marcado, né? Então, quando eu fui marcado, eu sempre pensava nas coisas de Deus. Então a gente pode pôr, por exemplo, a diferença de culpa para arrependimento. Uma pessoa que arrepende é o quê? Do coração de Davi, quebrantou, segue o jogo, continua e para. E uma pessoa culpa, ela acaba só afundando mais e se distanciando da presença de Deus. Porque ele não se sente digno nem de orar. Se eu orar aqui, Deus vai me levar, matar. Porque infelizmente, tem pessoas que são assim, entendeu? Mas não é que são assim, que o inimigo trabalha, né? Na mente, para que você vai na igreja agora? Já era, mãe. Você está em pecado, não tem jeito para ser mais. Então, os próprios amigos estão falando de influência. As más conversações corrompem os bons costumes, né? Sim. Então, o que vai fazer? Vai fazer com que a gente se afaste da presença de Deus. E a gente fica com vergonha, até mesmo, dos próximos que estão conosco ali, né? Porque influencia, né? As amizades. Se falar assim, aqui você vai ver isso, você é pior do que nós. Você estava fazendo aquele ali ontem, aí o Salmo também fala, né? Porque já é educador, né? Toma, sabe? E quem anda com tudo se torna mais tolo ainda. Mais tolo. Eu já ouvi falar, né? Quem anda com porco, com farelo, né? Eles falam, né? Sim. Mas é isso, cara. Tem que... Porque se a pessoa está no mundo, ela não vai te convidar para a igreja. Como você vai ter uma amizade se você que está querendo uma transformação da sua vida? Aí nós vamos voltar lá no jogo. Eu tenho um amigo que é viciado em jogo e eu era viciado também. Eu vou andar com ele, ele vai falar o quê? Presta dinheiro, ele me julgar ali, vamos lá, amigo, você tem sorte. Ele vai te influenciar assim, ó. Daqui a pouco você está comprando, né? Você está pegando empréstimo para poder ligar também. Onde ele vai te levar? Na verdade, o que Deus quer é que a gente influencie lá o nosso amigo, não seja influenciado, né? Aqui no caso, né, dessa pergunta, o ambiente, né, as amizades podem influenciar. É muito importante, Hamilton, a gente pensar bem e escolher as nossas amizades. Porque nem toda amizade quer a gente bem. Às vezes você vai ter um sucesso que Deus vai te dar. E se você continuar igual Ló e Abraão, né? Olha, nós temos que separar aqui. Porque
a partir do momento que Abraão ele se distanciou de Ló, aí ele começou a prosperar. E às vezes Deus está querendo a nossa atitude nisso também. Às vezes a gente está sendo influenciado pelos amigos, às vezes por aquilo que a gente está fazendo, né? E aonde a gente está. E às vezes Deus quer que você se distancie disso para que você prospere. Naquilo que está travado na sua vida, né? Eu creio nisso. Às vezes amizades que sim, com você fala certeza. que não deseja bem pro falsa amizade, seria que não deseja o bem, no caso você fala. Às vezes é um amigo de cara, assim, mas por costa fala mal, não torce você. E o Espírito Santo ele vai te orientar, te mostrar, porque não adianta, o Espírito Santo, ele é nosso amigo, consolador, ele nos orienta, ele nos guia, mas aí vai estar, você tem fortalecido o seu espírito para ouvir a voz do Espírito Santo. Sim, e isso lembra aquela parábola lá da dracma perdida, né? Que quando a mulher achou a dracma, ela chamou os amigos dela para todo mundo comemorar junto com ela. Então, o amigo verdadeiro é aquele que fica feliz com os seus amigos prosperar. E isso aí, pastor, você é tão forte, tão poderoso, que antigamente, quando eu converti mesmo no início, antigamente você via muito quando uma pessoa ela recebia uma bênção, ela ia lá no altar e dava testemunho. E as pessoas davam glória a Deus e tal. Hoje em dia é um princípio que precisa ser resgatado. Você não vê mais as pessoas irem lá e dando testemunho. Não sei se as pessoas pensam assim. Eu tô achando que está faltando também testemunho. Não sei se as pessoas também pensam assim, porque fulano, né, às vezes conseguiu. Tem corações que é assim, que fulano conseguiu e eu não. E o segredo é a pessoa falar assim, amém, glória a Deus. Ele está recebendo a bênção, amanhã sou eu. Né? Eu acho que está faltando um pouquinho de pensamento da igreja, não dá esse testemunho que edifica, que mostra o que Deus faz. Hoje em dia, até cura às vezes de doenças, às vezes as pessoas pedindo oração, mas quando recebe a bênção, a cura, também sabe subindo lá em cima para testemunhar. Isso é um princípio que hoje na igreja está faltando muito, não dá? Eu acho que também falta de orientação. Você converteu, tinha muito mais, não tinha? Claro. Antigamente tinha. A geração do seu pai, né? Nossa Deus do céu. Você via muito. Tinha, assim, eu vi os relatos, né, de pessoas que foram curadas instantaneamente, né? Minha esposa amada, querida esposa, ela viu, assim, perto dela, né? O braço do homem crescer. Ela já me contou. Tipo assim, ninguém viu, ela viu. Então não era uma coisa, não era mentira, entendeu? Foi lá no tempo dos anjos. Então, ela viu na frente dela, assim, o braço do homem era menor, era mirrado, ela cresceu, o braço cresceu. Tanto é que na hora que ele olhou, ela viu primeiro que ele. E não acreditou, começou a dar glória a Deus, aleluia, aquele alvoroço todo. Então, esse tipo de testemunhos, eu acho que está faltando muito na igreja. Primeiro, falta de orientação. E segundo, muitas igrejas perderam esse encanto, né, de trazer os testemunhos, não só de cura, né, mas de libertação, de conquista, muitas coisas, muitos testemunhos, né? Até mesmo salvação, né, da casa. Sim, um princípio que acontecia muito, né? Acontecia muito. Aleijado que voltava a andar, cego que voltava a enxergar, surdo que voltava a ouvir. A gente não vê nitidamente isso mais acontecer. Às vezes pode até acontecer na igreja, não tem um testemunho. Testemunho. Como lidar com as recaídas sem perder a esperança? A gente também começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Que tem a ver um pouco com a culpa e com o arrependimento, né? Como lidar com as recaídas sem perder a esperança. Poderia falar, por exemplo, sobre o arrependimento, né? Sim. Então, é aquilo que eu acabei de falar anteriormente, né? Às vezes a pessoa peca, erra e acha que não é digna mais de Deus. Mas Deus, Ele está acima de tudo. Quem nos separará do amor de Deus? Nada nos separará do amor de Deus. Então, cair é do homem, levantar é de Deus. Mas claro que você não vai viver na prática do pecado. Caiu, pede perdão e volta. A prática das primeiras obras. Você citou o Davi aí, porque Davi ele se arrependia e não cometia mais o pecado, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele falou assim, ó, eu vou construir o seu templo, Deus falou, não, você não.
Por quê? Porque Davi tinha sangue nas mãos, mas era um homem segundo o coração de Deus. Então, quer dizer... E não foi só uma vez, né? A contagem do censo. Sim, mandou um anjo lá. E olha que Deus colocou diante dele o que ele queria que fizesse. Deus é Deus tremendo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um arrependimento verdadeiro. Às vezes vocês que estão nos assistindo, isso aqui é até para nós mesmos, às vezes a gente erra, a gente peca, às vezes por uma ira, por uma raiva, por uma escolha, uma decisão, uma orientação, às vezes que a gente deu para alguém, e a gente nos vê ali no erro, e às vezes a gente vai e pede perdão a Deus, mas naquele momento a gente teve um remorso tão grande que parecia um arrependimento. Passou 3 dias, a gente comete ele de novo. Então isso não é arrependimento, é um remorso. E Davi arrependia mesmo, não vou fazer isso mais. E não fazia. Eu acho que isso que movia o coração de Deus, né? Olha, esse homem é segundo o meu coração, porque ele se arrependeu verdadeiramente, né? Então, Deus agrada dessas coisas. Deus agrada daquele que se arrepende de verdade. E se você, às vezes, está sentindo que eu estou tendo remorso, um arrependimento, como alcançar o arrependimento? É buscando Deus. Deus, não estou conseguindo, não. Muda a minha sorte, muda a minha história. Uma coisa que eu não falei aqui, o cigarro foi a última coisa que eu custei parar de fumar. Custei parar de fumar. Até quando eu desviei. Eu voltei a fumar, a coisa mais difícil foi parar de fumar. Tanto é que há uns 5 meses atrás, eu sonhei que eu estava fumando. Pra você ver, já tem, desde 2006 que eu passei pelas águas, 20 anos, né? Vai fazer esse ano de batismo que eu batizei. Até hoje, eu sonho que eu estou fumando, porque Satanás tem uma fúria muito grande na minha vida, porque Deus me resgatou, e eu assim, eu dou graças a Deus, porque Deus me usa. Às vezes eu encontro com pessoas que eu conversei muito tempo atrás, não, obrigado pela palavra que me deu, não, foi assim, foi um marco na minha vida, que eu tive uma transformação através dessa palavra, e às vezes eu não sei nem que palavra eu falei, porque Deus te usa. Às vezes Deus te usou para tantas coisas que depois você vai receber os frutos dela. Então assim, poxa vida, nem sabia, você, e você vê a pessoa bem, e você fala assim, não, uma palavra que eu dei. Então quer dizer, isso, Deus, ele faz com todas as pessoas. Mas, no caso, que nós estávamos falando aqui, vamos voltar lá, né? No caso aqui do... como lidar com recaídas. As recaídas é assim, às vezes a gente peca contra Deus, e às vezes o inimigo vai se levantar e falar assim, ó, porque ele é acusador, tanto é que Jesus é o nosso advogado. Então ele vai estar lá, Senhor, ele pecou, lá para você vir, ele pecou, e ele falou que te serve, entendeu? Daqui a pouquinho ele está te pedindo as coisas, mas só que o arrependimento, ele faz com que isso seja anulado no mundo espiritual, porque Jesus mostra as marcas, foi por ele que eu fiz isso. Então, o perdão dele é mútuo agora, então ele já tem o perdão. Então, eu acho assim, para a pessoa que tem as recaídas, que não seja uma prática contínua, mas que seja um arrependimento verdadeiro e genuíno, diante de Deus, para aqueles que querem um arrependimento de verdade. E mudança de verdade, né? Então, cair do homem, levantar de Deus. E toda vez que eu caí, o Senhor me levantou mais forte. E tem, às vezes, algumas recaídas, algum pecado que a pessoa comete, e tem, você falou, tem consequências. E algumas coisas são consequências pesadas, né? Uma coisa que às vezes não tem como corrigir, às vezes é adaptar. Por exemplo, a pessoa teve um lançamento, teve filho, uma coisa assim, ou aconteceu alguma situação, não tem como corrigir. Então é importante, né, ver isso aqui na mente agora, não ficar preso, continuar avançando, né? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, uma coisa eu faço, né? Eu avanço diante das coisas que estão diante de mim, esqueço as que ficou para trás, né? Então realmente tinha algumas coisas, né, que não era talvez tão fáceis de resolver, que ele fala assim, ele está querendo dizer assim, eu não fico preso no que eu fiz no passado, não. Eu continuo avançando. Então isso é bom a gente falar isso aqui também para pessoas, que às vezes acontece alguma coisa
muito assim, talvez pesado, e a pessoa fala assim, não sei que eu fiz, Deus nunca vai me perdoar. Imperdoável. Né? Ela nunca vai me aceitar. Né? E é importante a gente falar isso, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, que para Deus todas as coisas são possíveis. O apóstolo Paulo fala assim, né? Tem que continuar avançando, né? Tem que continuar avançando, não pode ficar preso nisso, né? Claro. É importante a gente falar, a gente continuar avançando diante das coisas de Deus, porque eu acho que tem muitas pessoas também que às vezes, principalmente talvez uma pessoa que quer até ter igreja e desviou. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sou digno mais, eu conheci a palavra, isso que eu fiz foi muito errado, o Senhor não vai me perdoar, não tem jeito para mim não, né? E isso é importante, né? A gente uma pessoa pediu ali, arrependeu, igual Davi, e continua avançando, porque às vezes o inimigo vem e fala assim, porque você não tem jeito, Senhor, Deus te deu uma oportunidade, você não quis, o que você fez, então não tem jeito, olha a sua vida como é que tá. A pessoa tem que falar, não, em nome de Jesus, o Senhor já me perdoou, o Senhor já me lavou com seu sangue, então eu vou continuar honrando a Deus, vou continuar avançando, né? Não vou parar, e blinda sua mente, né, com o capacete da salvação, e continue em nome de Jesus, né? E você fala sobre prosseguir, né, em seguir, em Oséias capítulo 6, versículo 3, vai falar que continuemos em prosseguir, em seguir e prosseguir, em conhecer Jesus. Porque se a pessoa, às vezes, teve uma decepção assim que ela mesma não se perdoa, só Jesus para libertá-la disso. E ela tem que, como você falou, prosseguir. Seguir em frente, mas também alicerçado na palavra, conhecer Jesus. Porque Jesus é tudo para nós. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força, é Ele que nos orienta. E Ele fala na palavra, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Ele está presente. O fardo é leve. O fardo é leve. Então Ele está conosco. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Então, às vezes a pessoa acha que Deus não tem o poder de perdoar ela. Tem o poder de perdoar ela. Aí você falou aí uma coisa, Paulo, um cara que ele passou tanta luta, ele poderia ter desistido. Mas ele falou, não, vou esquecer dessas coisas, meu jovem, vou seguir. E ele foi um homem que disse, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Até no último momento, ele mostrou, olha, vale a pena. Entendeu? Porque ele teve muita... Tanto é que fala que ele foi espancado, ele passou fome, ele passou miséria, ele passou tantas coisas, mas ele tá falando, olha, vamos prosseguir, meu filho. Não vamos parar, não. Vamos continuar. Então, eu acho que isso aqui está sendo bom até para nós mesmos, né? Sim. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, isso passou, eu conheci toda a palavra. Meu irmão, eu tô aprendendo. Eu tô prosseguindo. Isso que a gente deixou aqui bem claro que não é fácil, né? Não é fácil. E quais são os erros que os cristãos mais comentam ao tentar vencer a carne? Um deles a gente até falou que seria a questão do lugar que a gente vai, o sucesso lugar que a gente vai, companhias, né? Buscar. O pastor, o que acontece? Tem alguma que o maior erro é a pessoa desafiar o diabo sem estar firme, sem estar consagrado, sem estar fortalecido no espírito. Isso seria o que? Confrontar mesmo? Confrontar, por exemplo, eu já vi histórias de pessoas que falam assim, não, eu sou cristão, eu não caio. Eu vou lá no prostíbulo pregar, porque a mulher é tudo lá. E o cara vai sozinho, ó. Como se ele fosse o bambambam. Caiu feio. Entendeu? Isso aí é uma atitude erradíssima. Subir no monte sozinho. Tem algumas coisas que te impedem assim, de vencer, ó. Entendeu? Aqui no caso os erros. Aí no caso está falando que os cristãos, né? Mais cometem a tentar vencer a carne. Então nós estamos falando daquelas pessoas que já estão firmes, alicerçadas, né? Sim. Então, acho que isso aí é o maior erro, de desafiar o diabo. Vou dar um exemplo, quando acho que é Pedro, né?
Pedro, Paulo estava pregando, né? Coríntios, né? Coríntios, Paulo. Onde Deus conhecido. Estava expulsando demônio lá, né? Chegou os filhos do moço lá, falou, olha, conjuro-te, em nome do Paulo, que sai desse... Aí eu conheço Paulo, você vê que é Jesus, quem é vocês? Né? E o diabo lançou Por quê? No corpo. Um erro gravíssimo. Não porque aquelas pessoas não quisessem servir a Jesus ou quisessem ser igual a Paulo. Não, pelo contrário, eles queriam ser igual a Paulo. Eles queriam também ter o que Paulo tinha. Mas eles estavam despreparados e no erro foi fatal, porque saiu de lá sangrando. Isso é um erro gravíssimo. Você achar que você está acima da autoridade espiritual. Vou dar um outro exemplo. Quando Moisés morreu, o arcanjo lá, né? Brigou com Satanás pelo corpo. Então ali você vê a autoridade, como que funciona. Ele falou assim, olha, o Senhor te repreenda. Mas hoje não poderia falar, não, eu sou um dos filhos do Senhor e eu posso te acabar com você aqui agora. Não, ele não ousou, entendeu? Buscar da autoridade, Jesus. Ele não ousou em falar que ele era Deus, mas que ele estava cumprindo a palavra, a vontade de Deus. Então aí você mostra que Jesus poderia cometer um erro gravíssimo. Se ele falasse, por exemplo, que ele era Deus ali, que ia fazer tudo conforme ele quisesse, entendeu? Vamos dizer assim. Então, aqui está mostrando que se a gente quiser vencer esses erros, a gente tem que estar alicerçado na palavra. E outra coisa importante, nunca, Ronildo, um cristão que está firme com Deus, para não cometer esses erros, para não vencer a carne, às vezes, pregar o que ele acha que tem na vida. Tem muita gente que comete esse erro. O achismo. Porque os erros que o cristão comete a tentar vencer a carne, às vezes está aqui, ó. Porque eles não lêem a Bíblia direito e falam que vem a telha e depois se arrepende porque é frustrado. Às vezes versículo fora de contexto também é um perigo, né? Nossa, é muito perigoso. Então, acho que é isso. O erro está aí. Aqueles que acham que pode fazer por sua própria força, vamos dizer assim. E é decepcionado. Sim. Tem uma vaidade, talvez, né? Eu tenho uma amiga, vou contar um testemunho aqui de um erro gravíssimo, porque cada pessoa quer vencer a carne, né? No caso, quais os erros que os cristãos mais cometem ao tentar vencer a carne. Vou dar um exemplo da amiga minha, por exemplo. Ela estava numa igreja, aí fizeram lá um voto de sacrifício. E o voto de sacrifício era o salário mínimo, o salário da pessoa. Ela, sem entendimento, é um erro gravíssimo. Porque quando é de Deus, você sente de Deus. Ela pegou o salário dela todo e deu lá no altar. Porque ela queria vencer a carne, achando que por ela dar tudo, ela seria uma pessoa espiritual. Só que aí passou um tempo, ela não recebeu o que ela queria, porque ela deu... Isso era tipo uma campanha. É tipo uma campanha. A campanha era para receber... Tipo assim, um pedido, vamos dizer assim. Pedido que ela quisesse. Ela fez um pedido lá, dando o salário dela. Ela não recebeu o salário da igreja, desviou. Aí eu te pergunto, como que ela cometeu um erro desse? Ela estava firme. Ela sabia que Deus poderia realizar ou Deus não poderia realizar. Ela não entra num negócio desse, de dar uma oferta tão grande por troca. Porque Deus não é Deus de troca. Deus te abençoa sem você precisar fazer nada. Mas às vezes o Espírito Santo, Deus te toca. Às vezes por exemplo, eu e minha esposa, a gente casar, foi um pastor na igreja, e ele fez uma campanha lá e falou, olha, quem pode dar tanto? Eu aceitei o desafio e fui lá,
Dei porque o meu coração queimou. Mas você acha, no caso, eu e minha esposa, a gente ganhou tudo no nosso casamento. Mas você acha, se Deus não tivesse me dado nada, eu estaria feliz do mesmo jeito que eu estava fazendo de coração para Deus. Entendeu? Então, às vezes, isso nos impede de vencer a carne. É um dos erros que impede da gente vencer a carne. E às vezes a gente faz pela nossa própria força e Deus não nos abençoa. Entendeu? Aí a gente se sente frustrado e acaba caindo. Entendi. E que conselho você daria para alguém que sente que está perdendo essa batalha? Ó, o conselho que eu dou para essa pessoa que está perdendo essa batalha Pode ser tanto para quem está fora da presença de Jesus, ou para quem quem está na também igreja. está, mas está enfraquecido, vamos dizer assim. Claro. Olha, o meu conselho é você pegar na palavra de Deus. Primeiro ponto. Não abrir mão da sua comunhão com Deus. Não abrir mão da leitura da Bíblia. Não abrir mão das orações de joelho dentro do seu quarto, só você e Deus. Eu acho que isso aí é vamos dizer, a coluna da sua vida, para que você permaneça firme e saia dessa situação. Porque sem Deus a gente não consegue nada, irmão. Com Deus é difícil, você fala, né? Mas sem Deus é impossível. Não tem como. E também, quando a gente vai fortalecendo a nossa fé através da palavra, da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, na oração dentro do nosso quarto, na intimidade com Deus, Deus vai nos fortalecendo e o Espírito Santo vai nos dando a direção certa. Porque às vezes a gente está andando no caminho errado, mesmo achando que a gente está certo. Não está acontecendo tanta coisa na minha vida. Mas aí vem a Bíblia, buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, acho que é isso. Esse é o meu conselho. E entra no ponto também o quê? Ocupa a mente com as coisas de Deus, muda a rotina se for preciso, participa das atividades da igreja também, você congrega, caso você já seja convertido. Alimentar mesmo, né? Alimentar mesmo. Quanto mais buscar e alimentar o espírito, que igual a gente falou, menos dá espaço para a carne, mais enche. Que é o seguinte, a gente é humano. Sim. Por isso que o próprio Jesus nos ensinou, né? Olha, fuja da aparência do mal, vive em santidade. Jesus, ele veio como humano, mas se você for analisar a vida de Jesus, a partir dos 30 anos dele, ele começou o ministério dele. Sim. E a Bíblia vai falar que ele não parava de orar, ele não parava de jejuar, ele não parava de fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai para nós hoje? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Essa é a vontade de Deus. Se você fizer essas coisas, você está fazendo a vontade de Deus. Porque a carne, ela elimina muito fácil, muito rápido para as coisas da carne. Vou te dar um exemplo. Se eu falar com você assim, ó, eu vou comprar um lote no bairro mais chique que tem, em Belo Horizonte. Aí eu falo, eu vou comprar um lote lá, só que eu vou construir a casa do meu sonho, a casa do meu jeito. E falar com você, aí depois eu falo assim, ó, só que eu não tenho dinheiro. É pela fé, tem que orar agora. Tá entendendo? Sim. Então, é uma coisa assim, difícil, porque eu tenho que ter fé e eu tenho que alimentar meu espírito para ele me incentivar a alcançar isso. Às vezes, por exemplo, Ir pra cima, né? Ir pra Não cima. só aqui pra cima. Esse ano eu vou ser um ganhador de almas. Vou levar pelo menos 5 almas. Pelo menos eu vou colocar 5 almas no ano para batizar. Isso é um desafio tanto só. Agora, você acha que a carne, na hora que der o primeiro desânimo, ela desvia, entendeu? Então, é por isso que é muito importante a gente estar firme. E o conselho que eu tenho para vencer essa batalha, às vezes, né, que alguém está perdendo a batalha, né, é isso. É fortalecer mesmo, 100%. Entendeu? E aí entra toda a questão das perguntas anteriores. Você tem que arrumar pessoas que estão no mesmo propósito com você, que vão abrir mão do seu eu para interceder por você, orar junto com você, às vezes te dar uma boa palavra. Você nem está esperando, de repente chega uma mensagem, olha,
um versículo bíblico. Isso fortalece a fé. Às vezes você está até pensando em desistir, mas se ouvir aquela palavra, você volta os caminhos do Senhor. Você volta no caminho certo, porque o Espírito Santo te orienta. Né? Eu acho que é isso. Sim, glória a Deus. E para a gente encerrar, eu queria que você desse uma palavra para quem está nos assistindo aqui. Uma mensagem rápida para a gente encerrar. Pode ser tanto do tema, ou para quem está nos assistindo mesmo. Sim, a gente já falou da carne e do Espírito. Né? O que eu tenho para falar com vocês é o seguinte: não importa a situação que vocês se encontram, o importante é vocês voltarem à prática das boas obras diante de Deus, como homem e mulher de Deus. Segundo, Jesus deu sua vida por mim e por você. Ele morreu numa cruz para que hoje nós possamos ter vida e vida com abundância. Mas ele disse: em breve voltarei para buscar a minha igreja. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: fique firme de pé, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. E qual posição você está hoje, neste momento? Você tem o poder de dizer não para a sua carne e sim para o seu espírito, e viver uma vida em abundância com Deus. E, se ele voltar, você vai estar pronto para subir com ele. Eu acho isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar como conclusão aqui. E dizer que os dias não são fáceis. Estão sendo difíceis. Ver os terremotos acontecendo, as guerras. Segundo, algumas pessoas falam que vai ter uma outra pandemia. Então, é melhor nós ficarmos firmes com Deus agora e passarmos pela prova, né? Até que Jesus venha. Porque se Jesus voltar, acabou. Você vai ter sua oportunidade em vida. Você tem sua oportunidade em vida. Depois que morreu, acabou. Né? Então, fica essa mensagem aí, essa palavra. Glória a Deus. Pastor Juliano, queria te agradecer. Meu amigo, foi benção. Glória a Deus por Em isso. nome de Jesus, em breve nós vamos fazer mais também. Amém, em nome de Glória a Jesus. Deus, viu? O convite já está feito. Eita, glória, toma posse. Tá bom? E eu gostaria de agradecer vocês, né, que estão nos assistindo. Espero que essa palavra, né, esse estudo de hoje, esse podcast, possa ter sido uma bênção na sua vida. Né? O objetivo é que a gente possa refletir mesmo os tempos que nós estamos vivendo, da maneira que nós estamos vivendo, que nós possamos meditar na palavra de Deus, estudar sobre esses frutos aqui que a palavra fala em Gálatas 5, em nome de Jesus, e buscar alimentar o nosso espírito. Não é só apenas estudar, mas também de procurar pôr em prática, de Deus possa desenvolver em nós. E o interessante é que quando a gente pede, Senhor, quero ter domínio próprio, o Senhor vai te dar oportunidades para você ter domínio próprio. Não acha que da noite para o dia, né, pastor, você vai estar calminho, talvez você não precise dominar, não. Deus vai te dar oportunidades para você trabalhar isso, para você desenvolver esse dom. Então lembre-se disso, né, quando você estiver passando por situação que você pediu a Deus, você lembre que o Senhor vai te dar oportunidades para você crescer, para você aprimorar, igual o pastor Juliano falou, para você, quando você passa por situações, quando você evolui, seja despertando os dons, seja passando pelas provações, você está sempre subindo um degrau na fé. O objetivo do Senhor é que você chegue lá em cima, lá, que você possa viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, que você possa buscar, abrir seu coração, falar com Deus verdadeiramente, que você vai experimentar o melhor de Deus, você vai experimentar a transformação, aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém, queridos? Então, que Jesus possa te abençoar, em nome de Jesus. Então, até o próximo episódio, para a glória de Deus. Jesus te abençoe. Um abraço e tamo junto.